Bom, ontem, quem não esteve aqui, eu estive, não sou mulher, né, mas estive aqui no Encontro das Mulheres, dando suporte aqui. O Alfred chegou depois, né, Alfred? Só para comida, para o lanche. Gente, mas foi uma bênção. A nossa irmã, líder do Ministério Feminino, Eleonara, conduziu aqui a programação das mulheres. Foi maravilhoso. E, de fato, essa semana a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher. E a gente, como povo de Deus, pode olhar para as Escrituras, para a vida de Jesus, e entender como a gente lida com essa questão de feminilidade nesse mundo que é tão difícil para as mulheres. A todo tempo a gente vê nos noticiários notícias de mulheres que são mortas pelos seus maridos, a injustiça sobre essa esfera preciosa da nossa vida, né? Que Deus colocou, que são as mulheres. Está presente nesse mundo, carregando coisas que machucam a vida da gente. Dói muito a gente ver notícia de uma mulher que foi executada na frente da filha, por exemplo. Não é uma notícia isolada, está acontecendo. Dia após dia a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio. E a gente tem que dar uma resposta para isso, a gente tem que sentir no coração a dor dessas pessoas, a dor desse mundo, porque é assim que Jesus faria, se ele tivesse presente em corpo aqui nesse mundo. E foi assim que a gente viu o comportamento de Jesus na leitura de hoje. Muito importante a gente parar um pouco para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Não que a pregação de hoje seja focada nisso, né? Mas a gente viveu isso, a gente comemorou isso ontem, né? Muito importante parar para ver. Nosso Deus, Deus Todo-Poderoso e Gracioso, Ele também se apresenta de uma forma feminina. Jesus, uma vez, se dirigiu a Jerusalém e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que persegue e mata os profetas, como eu queria acolher vocês como uma galinha, né? Os pitinhos debaixo das asas. Então Jesus também expressa esse sentimento maternal. Não que Deus seja mulher ou homem, mas o feminino também está contemplado no ser de Deus. Bom, Deus, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher representam parte do que Deus é na sua totalidade. E na leitura de hoje a gente vê os passos de Jesus caminhando para encontrar uma mulher, e essa mulher carrega na vida dela as marcas da queda, do pecado. Uma mulher que é marginalizada da sociedade, ela tem um problema sério, mas o problema dela se inicia bem antes. Começa lá no começo da história, em Adão e Eva, inclusive homem e mulher, né? Eva, ela só ganha o nome de Eva depois da queda. É importante a gente lembrar essas coisas assim. Ser mulher é difícil, gente. Eu sou muito confortável em ser homem, dou graças a Deus porque Deus me concedeu uma esposa maravilhosa, e às vezes me constrange assim, o contraste que tem entre a minha história e a história dela. Eu vim de uma família mais bem formada, sempre tive de tudo, né? Meu pai fala assim: vocês são privilegiados, vocês comeram carne todo dia. Meu pai não comeu carne todo dia, né? Quando eu era criança, os vizinhos dos meus avós falavam assim: ó, o Marajá, o filho do Marajá, porque meu pai era funcionário público, então assim, eu cresci tendo abundância de recursos, mas a minha esposa é um contraste totalmente inverso. A gente viu essa semana, ou nos últimos dias, questões de escravidão no país. Lá no sul, escravizando nordestinos, né? E a minha esposa tem histórias da pobreza, da escassez lá do Nordeste. Passou muita dificuldade, mas foi a primeira pessoa da família dela que concluiu o ensino médio, concluiu a faculdade, foi alcançado pela graça de Deus, das irmãs dela, foi a primeira a aceitar Jesus e teve a vida transformada e abençoada por Deus. Então, é importante a gente, como homens, né, masculinos, olhar para... E tem mulheres à nossa volta que sofreram, pode ter a vida marcada por abusos, por sofrimento, por injustiças, por escassez. E você casou, talvez, meu amigo, com alguém que sofreu na sua infância abusos, escravidão, fome. Você tem que lidar com isso. Foi com essa pessoa que você casou, né? Eu, o riquinho da família, casei com uma pessoa que veio lá, né, da pobreza mesmo assim, mas hoje estamos iguais. E isso é maravilhoso, compartilhar a vida com você. Enfim, essa mulher, a mulher samaritana, que não tem um nome, a história dela começa bem antes disso tudo, né? Como eu falei, lá na queda, a serpente tem uma conversa com a mulher, lá no meio do jardim.
Lá no meio do jardim, a serpente tem a conversa com a mulher, e dessa conversa entre o pecado no mundo, entre a morte, e uma das consequências é o castigo que Deus coloca para a humanidade. Agora o ser humano tem que lidar com as consequências do seu pecado, da sua queda. Para a mulher é mais pesado, né? Dores de parto e tal, e isso fica muito marcado, né? Na vida, assim, quando fala assim, olha lá, o que a Eva deixou para a gente? Ter que parir doendo muito. Mas mais pesado ainda é outro castigo, que Deus fala assim, você vai tentar dominar o homem, mas ele vai te dominar. É uma consequência, não é que Deus quer que a mulher seja humilhada, massacrada pelo homem, não, mas já que agora vocês são dois seres caídos, e a sua relação com esse homem vai ser de dominação agora, infelizmente ele é a parte mais forte e vai conseguir dominar você. E a gente vê os ecos dessa queda hoje em dia, nos nossos dias, porque o ser humano continua caído, precisando dessa graça salvadora de Deus, até que Deus encontre esse ser humano caído e mude a sua história de uma vez por todas, tanto homem quanto mulher. A história de hoje não é focada só na história de uma mulher, é na história da humanidade, onde Jesus encontra uma mulher e transforma a sua vida e a sua realidade. Para a gente ter ideia de como o problema de homem e mulher começou, essa história que a gente vê hoje por feminismo, machismo, tudo, está lá no Éden. Sabe qual é a primeira atitude do homem de coração caído com a sua esposa, de dominação? É colocar um nome nela. Eva não tinha nome ainda, era só mulher. Quando Deus cria homem e mulher, e aí Adão fala, agora essa é mulher, porque é carne da minha carne. Mas depois que eles são expulsos do paraíso, aí ele coloca o nome de Eva. O nome de Eva é dado depois da queda, porque Adão está rebaixando a sua companheira. Ele está tendo a atitude que ele teve com os animais lá. O cachorro, o cavalo, essa é Eva. A gente não parou para pensar nessas coisas ainda, né? Mas olha só que revelador. Depois da queda, um homem de coração caído põe um nome, como ele colocaria nos animais. E de lá para cá, a história da humanidade mostra como tem sido penoso para as mulheres, né? A sociedade patriarcal, lá no começo, a mulher não tinha vez nenhuma, não era nem gente, era só uma propriedade. Inclusive, as leis da Bíblia que tratam do adultério, elas têm um viés de mostrar que a relação do casamento era uma relação de propriedade. Alguém que se deitava com a mulher do outro, ele estava profanando a propriedade do outro. Porque era por meio do casamento que esse homem ia ter um contingente de pessoas para trabalhar, para se proteger. E se você vai lá e coloca a semente de outra pessoa na casa de alguém, essa pessoa está tendo a sua vida adulterada. Então tem a ver mais com propriedade, sabe? E as leis de Deus ela tem um sentido de conter os efeitos da queda. A gente está estudando o Êxodo lá em casa, né? Tem aqui a minha ovelha, a Priscila, está aqui presente hoje, a doutora Priscila. Como tem sido revelador a gente ver que mesmo a gente observando que há injustiças nesse mundo e que, para a gente, a nossa realidade, a nossa consciência hoje, não deveria ser tratado como lá na antiguidade. A gente tem esse abismo de tempo e de gerações para entender como Deus está consertando as coisas aos poucos, né? Essa semana eu tive com uma sobrinha minha, e aí eu combinei com ela que toda semana eu vou na casa dela para a gente orar e meditar juntos, porque ela está tendo problemas de ansiedade, depressão, algumas coisas que tem atormentado. E eu não sou psicólogo, mas eu sou um pastor, né? Então, eu ofereço o que eu tenho de melhor, que é a palavra de Deus, que toca na alma, que toca no coração. Isso tem surtido um bom efeito para ela. E aí, na meditação dessa semana, eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, e ela ficou abismada como que a Bíblia trata a mulher no período menstrual como impura. Sabe? Parece para a gente um absurdo isso hoje. Ontem mesmo, no nosso estudo bíblico, a gente estava falando assim, nossa, como é que pode? Lá no capítulo 20, 21 de Êxodo, acho que é no 20, a gente leu do 20 até o 24 ontem, vai falar que quando o homem vai lá e estupra uma mulher, ele resolve a situação pagando um dote, porque ele tirou a virgindade de alguém. E aí ele maculou a propriedade. E aí, nossa, parece que a Bíblia está sendo a coisa mais injusta do mundo. Para a gente hoje mas para aquela época não era. E para aquela época, Deus está começando a reparar as coisas, porque existe pelo menos uma reparação. Deus está tratando com dignidade alguma coisa que não era tratado antes, inclusive escravidão, por exemplo. Lá quando a gente vai ler o Êxodo, a gente vai ver que escravidão na nova terra, na terra prometida, tinha dia e hora para acabar. Não podia ser escravo a vida toda. Escravo tinha direitos. Até naquele tempo, o escravo tinha direito.
Não podia machucar o escravo ele tinha que descansar um dia da semana junto com os animais para que eles pudessem recobrar as forças. Sabe? Então a Bíblia vem mostrando como Deus emprega o seu caráter, a sua palavra para ir restaurando as coisas, inclusive a feminilidade. E eu posso falar com segurança que a Bíblia tem assim, uma intencionalidade de mostrar como Deus está resgatando a feminilidade dessa dominação. Deus, quando restaura as coisas, e Jesus na sua obra está restaurando o ser humano por completo, tem algumas ênfases que a gente vai pescando na Bíblia e mostrando que Deus tem interesse em tirar a mulher dessa opressão. Tá? Por exemplo, quando o povo entra na terra... Não, vamos começar antes. Por exemplo, lá no livro do Êxodo, Faraó está vendo o povo hebreu crescer muito e se tornar uma ameaça para o Egito. E ele fala assim, vamos usar de sabedoria para que esse povo não cresça mais, vamos oprimir com o trabalho. Então, a escravidão, que não tinha descanso, não tinha direitos, era uma coisa opressora. Quanto mais oprimia, mais o povo crescia, porque ninguém pode conter os planos de Deus e o avanço do projeto de Deus. E aí não resolveu oprimir com o trabalho. Então, vamos mandar as parteiras ir lá e matar as crianças na hora do parto. Só que essas mulheres temiam a Deus, inclusive o nome delas entrou na história da salvação. E a Bíblia fala que porque essas mulheres creram, Deus constituiu casa para elas. Mais ainda, a sabedoria de Faraó, um grande rei, um estrategista de guerras e batalhas, um senhor da economia, da política, do direito, teve seus planos frustrados por 5 mulheres, que naquela época não era ninguém, e Deus usou como instrumento da sua obra salvadora a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, a filha de Faraó e essas 2 parteiras, para conter toda a sabedoria do Egito. Olha como esse Deus, acho que ele tem essa intencionalidade de mostrar assim, que mulheres também são parte da sua obra redentora, são instrumentos da sua bondade também. A gente vai ver o povo caminhando para a terra prometida, invadindo Jericó, e quem é que Deus escolhe para ser o instrumento para guardar os seus servos ali naquela terra? Uma mulher prostituta. É Raabe que é escolhida por Deus, não é o general da cidade, não é o sacerdote daquele povo, não é o político, o presidente, o vereador, o governador daquela cidade. É uma mulher prostituta que é escolhida por Deus para fazer uma grande obra de libertação. Essa mulher não simplesmente entrou para a história da salvação como quem acolheu os espias hebreus. Ela é progenitora de Jesus. Jesus escolheu ela para ser parte da sua linhagem divina. Deus tem, sim, escolhas para redimir essa feminilidade, né? E a gente vai caminhando, a gente vê, por exemplo, uma mulher que a gente esqueceu o nome dela na Bíblia, Jael. A Priscila vai saber, porque a gente já estudou muito, né, sobre isso. Sabe quem foi Jael na Bíblia, gente? Você sabe? Tem um cântico para ela, uma mulher bem-aventurada, bendita. Ela faz parte da história de Débora, lá no livro dos Juízes. Quando Baraque que é o juiz que é chamado para libertar o povo, né? E ele fala assim, eu só vou se Débora for. E aí a profetisa Débora fala assim, porque você não acreditou que Deus ia conduzir você para a vitória, você quer uma muleta, a glória vai ser de uma mulher. E aí Císera, que é o general do povo inimigo, bate em retirada e ele chega nas portas da tenda de Jael, uma mulher, dona de casa, do lar. E ela, cheia de astúcia, de sabedoria, inspirada por Deus e usada por Deus, na leite quente, para o grande general tirar um soninho. Ele pega no sono, mas o que ele recebe é uma estaca bem na sua cabeça, e diz que ela enfiou a estaca que fincou na terra. Quem matou o grande general foi uma dona de casa, com os apetrechos de casa. Não foi o grande general de Israel, o grande líder de Israel, foi uma mulher. A gente vê também, passando a história da salvação, uma mulher que foi a mãe do rei Salomão. Para a gente hoje seria um caso assim meio esquisito, né? A mulher envolvida com adultério, uma mulher envolvida com o assassinato do seu marido, mas Deus encontra ela com graça, com perdão pleno e perfeito, a ponto de falar que, Senhor, eu te perdoei tanto que o seu filho vai assumir o trono de Israel. Davi tinha outras mulheres,
mas Deus está revelando o seu plano de redimir a sua criação, o seu povo, e Ele escolhe episódios onde mulheres são instrumentos. E o que a gente pode falar sobre Esther, a rainha Esther, uma história muito comovente, motivadora, de uma pessoa que foi usada por Deus para a preservação do povo de Deus. E Maria, bendita entre as mulheres, né? E vamos falar assim, Jesus, o Salvador do mundo, Deus encarnado, Ele recebeu os genes humanos de uma mulher, não foi exatamente dos homens, né? Mas Deus escolheu mulheres para desenvolver a sua história de salvação, e hoje Ele encontrou uma mulher samaritana, que não tem nome, mas à beira do poço, numa conversa, em contraste com a conversa do jardim, onde a mulher encontrou a morte e o pecado, ela encontra hoje a salvação, a vida e a verdade para si. A história de hoje nos remete a um momento em que Jesus está sendo revelado como Deus, como Senhor, mas também como ser humano pleno e perfeito. A gente não leu o texto todo, né? A partir do versículo 1 fala que Jesus teve que sair da Judeia para a Galileia, e aí ele precisava parar em Samaria. E por que ele precisava sair da Judeia para a Galileia? Porque ele ficou mais famoso que João Batista, estava batizando muitas pessoas e estava incomodando os fariseus. Os homens se sentiam incomodados pela obra de Jesus, o que Jesus estava fazendo naquele tempo. E aí Jesus precisa voltar para a Galileia, dar uma recolhida, abrandar as coisas, porque ainda não chegou o momento. Não é a hora de Jesus ser perseguido e morto, mas Jesus está sendo rejeitado, Jesus está sendo escorraçado de um lugar onde Ele veio para cumprir uma missão e trazer a sua mensagem de salvação, trazer essa vida que veio dos céus para a terra. No domingo passado, a gente estudou um texto que é antes desse aqui, né? Ou seja, a mensagem de hoje está em conexão com a de domingo passado. Jesus é o presente que Deus deu para esse mundo caído. Deus amou tanto esse mundo que deu Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E é muito familiar, soa nos nossos ouvidos essa mensagem que Jesus teve que sair da Judeia para a Galileia, porque Ele veio para os seus. Não é assim? Sou familiar, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou, como o texto do domingo passado, ele faz parte desse contexto, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz revela suas más obras. A vida de Jesus incomoda a vida de quem está na perdição, mesmo na vida de engano, de falsa religiosidade, mesmo numa vida que está lá, liderando grupos da igreja, grupos religiosos, professando uma fé da boca para fora, mas que interiormente não é nada daquilo. E Jesus precisa abrandar as coisas, dar uma fugida, uma escapada. E a Bíblia vai falar assim que Jesus saiu da Judeia para a Galileia, mas precisava passar em Samaria. E essa história, esse retrato que a gente tira, Jesus em Samaria, num poço, com a mulher, os dois sozinhos, é uma imagem assim que incomoda, as coisas não estão se encaixando, tem alguma coisa esquisita aí, porque fere o nosso senso de moralidade, assim, né? Um homem santo e tal, está nessa situação. Mas o lugar também é um lugar esquisito. A Samaria faz parte desse povo samaritano, que é inimigo do povo israelita, do povo judeu. Eles não combinam, tem todo um passado de gerações, de religião, de política, envolvido, que separou esse povo. Os samaritanos eram esse povo do Reino do Norte, Israel, que quando eles foram levados cativos pela Síria, a Síria misturou eles com outros povos pagãos e botou governantes e trouxe outros povos para essa terra. Então eles se misturaram, perderam o sangue azul deles, né? E os judeus se achavam os puros, o sangue azul, a gente é a linhagem do rei Davi, a promessa vem da gente, ou como Jesus falou assim, a salvação vem dos judeus, e é isso mesmo. Mas Jesus passa em Samaria, e os estudiosos vão falar assim, esse não era o caminho mais adequado para Jesus voltar para a Galileia. Ele foi para lá intencionalmente, não foi por acaso que ele passou por lá, ele precisava ir porque ele queria ir lá, e ele saiu de um lugar onde os homens estavam rejeitando ele, mas foi para um lugar onde ele sabia que ele seria acolhido, e não pelos seus, não pelo povo da promessa, que estava rejeitando a sua obra salvadora, mas ele foi acolhido por aqueles que eram rejeitados pelo povo da promessa. Jesus começa mostrando e dando sinais da sua grande missão, que a sua obra salvadora vai alcançar o mundo, as nações, fora desse contexto da família de Abraão.
E aí Jesus está lá em Samaria. Ele poderia ter pego outro caminho. Quando Jesus volta para a Judéia, da Galileia para a Judéia, para a crucificação, aí ele pega o caminho comum, que passa por Jericó, pelo Jordão, mais ao sul. E ele veio pelo norte. Imagina que a gente tem que sair das Arniqueiras e ir para Samambaia. Qual é o caminho mais óbvio que a gente vai fazer? Pega a BR e vai, não é, Alfred? Alfred tirou a carteira agora aí, não é, Alfred? Já sabe? Mas o Alfred precisa passar no centro de Taguatinga. E aí ele vai, pega lá a IPTG, e passa no centro de Taguatinga e chega na Samambaia do mesmo jeito, mas é outro caminho. Ele só passa por lá porque ele precisa. E aí mostra que Jesus está sendo intencional. O texto é enfático nisso. Jesus tem uma intenção de chegar nesse lugar. Por quê? Porque ele precisa encontrar uma mulher. E essa mulher agora entra na história da salvação. Jesus está sozinho, cansado de uma caminhada, dessa jornada, sol de meio-dia, escaldante, cansativo. Não sei se vocês já estiveram no Ceará ou no Piauí, vai lá, para vocês terem uma noção do que Jesus passou, né? Dá aquela caminhada assim, mas essa é uma região quente mesmo, um pouco desértica, e aí as cidades tinham esses poços para poder ter o abastecimento de água para a cidade, onde as pessoas poderiam sobreviver, porque senão não conseguiriam. E os discípulos deixaram Jesus, foram atrás de comida, e Jesus está lá, meio-dia, num calor, sol de rachar, cansado, e de repente chega uma mulher para pegar água. E não tinha ninguém. O que essa mulher está fazendo meio-dia para buscar água? Não é uma hora adequada para você sair no calor carregando pesos. Essa mulher está fugindo da turminha da cidade. Ela quer se esconder porque a vida dela tem problemas. Ela, no mínimo, tem uma vida duvidosa, um caráter duvidoso, e a gente sabe, no decorrer da história aqui, quais são os problemas dela. E ela está buscando, ela é essa pessoa que busca se esconder na sua individualidade, nas suas desculpas. Eu não preciso me envolver com ninguém, eu tenho meus problemas, não quero ninguém ficar me julgando, né? Eu não preciso desse julgamento. E isso é vivo para a gente hoje, né? Não é assim que as pessoas vivem hoje. Se eu tenho um problema, o que eu faço? Não, eu me isolo, não preciso desse olhar julgador da sociedade, eu não preciso de ninguém falando o que eu devo fazer, eu não preciso dos comentários das pessoas. E essa mulher deu o jeito dela. E ela precisa dar o jeito dela, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela, ninguém vai lá deixar uma água na casa dela. Ela precisa, todo dia, viver essa vida, isolada, de ostracismo, né, fechada para dentro de si, para evitar os comentários das pessoas. Ela não está muito afim do que as pessoas vão fazer e vão comentar sobre a vida dela. E aí, de repente, tem lá um judeu, né, no caminho daquela mulher, alguém de uma nacionalidade que é inimigo da nacionalidade dela, se torna até um embaraço aquela situação. A mulher samaritana está sozinha, ela estava querendo paz e sossego, e chega lá, ainda tem um judeu ainda, alguém que se acha o sangue azul, se acha melhor do que os outros. De repente esse cara vira para ela e fala assim, me dá água. Sabe assim, quando eu fico vendo na internet algumas pessoas exortando outras, tipo Irmã Nadir, não sei se você já viram Irmã Nadir, né? Eu fico pensando em Irmã Nadir falando com a mulher do samaritano no poço. Terra seca, vá se converter, língua bifurcada de cobra. E Jesus trata essa mulher com cordialidade, com gentileza, com humanidade. Ele se vê necessitado, como qualquer um ser humano sedento, com sede, e ele se dirige a essa mulher e pede um favor. Ele não está de gracinha, ele não está de ironia, ele não falou, samaritana, faz isso aqui agora. Ele tratou essa mulher como qualquer um outro ser humano, qualquer que precisa dele, da graça dele. E Jesus está sendo intencional, ele foi para lá de propósito, ele está sendo intencional em iniciar um diálogo. E essa mulher, né, imagina, hoje em dia, como é que é para as mulheres hoje, né? Você está lá de boa, aí chega um cara, um barbudo e tal, que se acha melhor do que os outros, e começa a puxar a conversa com você. É no mínimo suspeito, né? Você fica cismado assim, é no mínimo desafiador você, calma aí, não é bem assim não, o que esse cara está querendo, onde essa conversa vai dar? Essa mulher ficou surpresa de Jesus ter dirigido a palavra para ela, porque os costumes da sociedade, a moralidade daquele tempo já eram pesados o suficiente para entender que uma mulher e um homem isolados num lugar separado assim já era, né, assim, difícil para a moralidade daquele tempo, até para hoje também, né? Mais ainda por ser judeu e samaritano, já tem um histórico de opressão entre esses povos aí, de animosidade. E ela fala assim, você quer água? O que você quer mesmo, né? E aí, como é que seria para a gente hoje, assim,
iniciar um diálogo com alguém que você não conhece, cheio de suspeitas. E ela dá trela para esse homem, né, e fala assim: você é um judeu, está falando comigo que sou samaritana? Os judeus e samaritanos não sentam nem para comer juntos. Era assim a animosidade deles. A gente vê, por exemplo, Jesus quando quer confrontar a realidade dos fariseus, aí ele fala assim: quem é o próximo? A parábola do bom samaritano. Quem foi bom foi o samaritano, não foi o sacerdote, o levita, não foi o líder do povo de Deus. Quem foi bom foi o samaritano. E Jesus começa a confrontar assim, né? E essa mulher fala assim: o samaritano já tem essa história toda, você está pedindo água para mim? E Jesus devolve a conversa: se você soubesse quem eu sou e que Deus quer te dar, você é que ia me pedir água. Jesus começa a falar de outras coisas, a conversa muda. E essa mulher fica surpresa, assim, sem entender o que Jesus está falando. Sabe, gente, tem momentos na nossa vida em que a gente está conversando sobre coisas daqui, do chão, da terra, né? E de repente vem coisas dos céus e a gente está acostumado a viver nesse mundo aqui. Mas Jesus está falando de coisas dos céus. E é complicado para uma pessoa que não entende os céus, não entende a salvação, não entende a realidade de Deus, ter uma conversa dos céus, porque vive preso na terra. Tá? Isso é comum de todo ser humano. E de repente você está conversando com alguém, falando de trabalho, e daqui a pouco está falando do trabalho de Deus, como que Deus é grande e tal. As conversas vão evoluindo dos céus para a terra. E assim é a conversa de Jesus com essa mulher. Essa mulher agora ela é encontrada por Jesus e recebe uma grande oferta de ter algo que nada nesse mundo é capaz de oferecer. Não tem nada nessa realidade, não tem partido político, não tem ONG, não tem associação, não tem grupinho que pode oferecer o que Deus quer oferecer para todo ser humano que está nessa busca sedenta de sentido de vida, porque o que essa mulher carrega para si é um grande fardo de isolamento social, de pecado, de existência. E Jesus vai falar assim: eu tenho água viva para oferecer. E essa mulher está achando que Jesus está falando de coisas da terra ainda. Ué, você não tem nem corda, não tem balde, como é que você vai me dar? Não pode nem puxar água aqui desse poço de água parada e quer me dar de beber de uma água corrente. Mas Jesus não está falando de água que está fluindo assim, não é de um córrego ou de um rio. Jesus está falando de água do Espírito Santo que flui do seu ser, de dentro do ser humano, e transforma esse ser humano de uma vez por todas, que encontra o ser humano seco, vazio e morto, e oferece uma vida dos céus. É isso que Jesus vai fazer, trazer uma vida dos céus e transformar essa pessoa agora numa fonte que jorra água viva. E essa mulher, né, ainda nessa interpretação que é coisa da terra, fala assim: quem deu esse poço para a gente aqui foi o nosso pai Jacó. E você está querendo ser maior do que Jacó? E numa ironia que ela está fazendo, ela está falando uma verdade, nem sabe que está falando a verdade. Jesus é maior do que Jacó, sim, gente. Esse poço estava lá desde a época que Jacó concedeu a herança para o seu filho José. E essa cidade tem se servido dessa água. Mas é uma água parada, água de poço. Às vezes é uma água até insalubre para se beber, para se consumir. Mas é uma água no deserto e serve. Vai lá e trata a água e filtra, né? Você tem toda uma trabalheira com isso. E Jesus vai falar: não é essa água que eu estou falando. É uma água que quem toma nunca mais terá sede. É uma água que quem toma não só tem a sua sede saciada, mas agora passa a ser uma fonte de água viva, uma fonte de vida. Essa água agora flui para fora de si. Uma água que não pode ser contida só dentro do seu ser, mas é uma água agora que você transborda e oferece para outras pessoas. Essa vida que Jesus traz para nós, essa vida que Jesus inicia na nossa vida, agora flui para fora da gente e alcança outras terras secas, outros corações vazios, outras vidas necessitadas. É isso que Jesus está falando para essa mulher. E essa mulher aceita a oferta de Jesus: eu quero, Senhor, dessa água. A gente poderia até separar esse texto aqui em 3 partes, né? A primeira parte é esse encontro de Jesus, que vai até o versículo 16, até o versículo 15. E aí tem esse grande encontro, essa mulher aceita a oferta de Jesus. Essa mulher, diferente dos homens que rejeitaram Jesus lá na Judéia, agora ela recebe. É uma mulher que recebe a oferta da salvação. E Jesus está mostrando nesse contexto que uma pessoa marginalizada, mulher, pobre, pecadora, perdida, é quem recebe. E não aqueles sábios, os doutores da lei, os religiosos, aqueles que se achavam no sangue azul.
A caminhada de Jesus leva Jesus para ter um encontro com uma mulher que não tinha a promessa de Abraão, não fazia parte desse contexto, mas que recebe a grande obra salvadora de Deus no mundo, onde Jesus está alcançando as nações da terra, e Samaria agora tem uma pessoa que foi alcançada com essa fonte de água viva para transbordar e fluir. Mas vamos para a segunda parte do texto, que vai do versículo 16 até o versículo 26. E Jesus de início já fala: chama teu marido. Essa mulher agora que recebe fonte de água viva, para se apropriar dessa oferta, ela precisa abandonar essa água azeda, estragada que tem dentro dela. Jesus quer dar uma nova água para essa mulher e transbordar ela com essa vida, mas precisa jogar fora essa água barrenta, essa água suja, podre, que ela carrega com ela. E essa água podre para essa mulher é essa vida dela complicada, a vida sentimental dela destruída, uma mulher que está fracassada sentimentalmente, vários relacionamentos, a vida dela é uma catástrofe. Ela não tem vida social porque ela evita as pessoas da sua comunidade, ela não quer ser o assunto de ninguém, ela já passou na mão de vários homens, vários relacionamentos frustrados, vários relacionamentos destruídos, ela não consegue, a gente não sabe, a Bíblia não dá muitas ênfases, o que aconteceu nessa mulher. Isso é um ser humano que tem sentimentos. A gente não sabe o que aconteceu na vida dessa mulher para que ela não conseguisse viver relacionamentos duradouros, permanentes. Podem ter sido traumas, podem ter sido tantas coisas, mas ela foi chamada para Jesus, para ter água viva transbordando de si, vida de verdade. O que ela está vivendo não é vida, é sequidão, é morte, são sinais da queda na vida de todo ser humano. O nosso bispo, N.T. Wright, quando ele vai comentar esse texto aqui, ele usa uma historinha do amigo dele, eu achei interessante. Ele fala assim, um amigo meu, ao descrever a sua reação, quando na adolescência anunciou à sua mãe que se tornaria cristão, ela ficou alarmada, preocupada. Pensou que ele fosse se juntar a algum tipo de culto, uma coisa estranha, né? E ela falou para o filho assim: eles fazem lavagem cerebral, toma cuidado. Mas o menino tinha uma resposta para ela, e falou para ela assim: se você visse o que havia na minha mente, perceberia que eu precisava realmente de uma lavagem cerebral. Gente, o que Jesus veio fazer é realmente fazer uma lavagem na nossa vida. Precisamos mudar a realidade da nossa condução de vida, da nossa caminhada, de como a gente concebe o mundo à nossa volta, porque os sinais da queda fazem a gente enxergar as coisas diferente do que elas são na verdade. Esse mundo está fragmentado, esse mundo está desconectado da realidade dos céus. Quando Deus criou, era uma realidade só, céus e terra, mundo físico e mundo espiritual estavam conectados, era uma coisa só. Deus caminhava com o homem na viração do dia, mas aí com a queda, Deus agora se separa dessa realidade de forma transcendente, onde essa realidade não pode conter Deus pessoalmente. Tá? A gente vê esses ecos nas histórias da Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando vai receber a lei de Deus, Deus se apresenta para aquele povo, tira o povo na caminhada, um bando de escravos. Agora esse povo se vê ao pé do monte Sinai para receber a lei de Deus, e Deus fala com voz alarmante, estrondo, fogo, relâmpago. Todo mundo ficou com medo, só da voz de Deus. Imagina Deus pessoalmente. E a Bíblia fala assim, né, que ninguém pode ver Deus pessoalmente, continuar vivo, por isso Deus se aparta disso, mas Deus continua imanente, agindo nesse mundo, presente nesse mundo. A gente pode ver a ação de Deus, preservando o seu povo, desenvolvendo um plano para redimir a humanidade desse erro terrível, desse pecado e dessa condenação terrível. E agora, a gente vê, nessa história aqui, o Deus encarnado, o próprio Deus, pessoalmente, reduzido à forma humana, para que ninguém mais pudesse ter medo, mas pudesse ser acolhido e ter fé, pudesse ser acolhido e ser amado, pudesse ser acolhido e ser tratado com gentileza, com humanidade. Esse Deus se reduziu à nossa forma para poder se comunicar com a gente verdadeiramente. E esse mundo que está desconectado da realidade, que está fragmentado, quando alguém que vive essa realidade aí, que não enxerga as coisas direito, bem, por exemplo, o que é um homem, o que é uma mulher. E aí você tem tantas outras verdades aí no mundo para falar, esses fragmentos do que é o ser humano. O ser humano é definido a partir do quê? Da sexualidade, da afetividade, da nacionalidade, da sua política, da sua racionalidade, porque é assim que o mundo vai lidando, com fragmentos.
para descrever algumas verdades. E o Evangelho, quando chega no coração de alguém, ele dá esse chacoalhão de realidade. Jesus injeta uma dose fenomenal de luz na vida, no coração humano, para que, pela primeira vez na vida, a vida possa funcionar adequadamente. E a gente consiga enxergar a realidade de Deus e ter conexão com os céus aqui nesse mundo. Jesus está fazendo isso com essa mulher quando ele interpela ela sobre a sua vida pessoal, porque tem água podre que precisa ser jogada fora para que água viva possa transbordar. Essa nova realidade, essa nova condução. E aí essa mulher tem um comportamento que é muito comum, não sei quem já lidou com aconselhamento, está conversando com uma pessoa e você toca na ferida da pessoa. E a primeira reação, se incomodar muito assim, ela muda de assunto. E é isso que essa mulher está fazendo. Ela mudou de assunto porque é inconveniente. Ela já resolveu o problema. E o problema que ela resolveu é não ter um contato com ninguém. Mas isso é uma mentira da vida. Dizer que você pode viver isolado. De que você pode viver muito bem com essa água podre na sua vida e achar que está vivendo. Isso é mentira. E Jesus está chamando para uma realidade de verdade, de vida. Que isso não é bom, que isso está podre, que precisa ser resolvido. E a mulher usa o melhor argumento, na maioria das vezes as pessoas vão usar esses argumentos para mudar de assunto. E qual é o melhor argumento? A religiosidade. É a religião. E aí você vai ouvir muitas desculpas, né? Como eu já ouvi alguns assim. As histórias são até no mesmo sentido, né? Na verdade, assim, Deus é quem sabe da minha vida. Você vai tocar num ponto da vida da pessoa, não, mas quem sabe é Deus. Eu já tive, por exemplo, num trabalho de evangelismo noturno, e a gente ia à noite num prostíbulo, na porta, né? Não entrava lá não. E aí evangelizava, estava no Samambaia, passava no hospital, passava nas casas de festa, de madrugada. E lá eu conheci, lá na porta do prostíbulo, eu conheci uma moça lá, e ela fazia faculdade de teologia. E vivia essa vida de prostituição. E eu fiquei curioso, cara, e aí? Tu está estudando, conhece mais profundamente a verdade, e está nessa vida. Ela, mas Deus sabe que eu preciso trabalhar. Eu, sim, mas Deus não pode te sustentar com outra atividade, tem que ser essa. Você acha que Deus vai esperar você resolver a sua vida financeira para você abandonar essa água podre que você está vivendo? Não, tem que jogar fora agora. Ou a gente pode escutar outras desculpas assim, né? Eu fui criado na igreja, já fui até batizado, mas você vai ver o resultado da vida da pessoa agora, que a vida dela está cheia de água parada e podre. Não condiz com a criação que ela teve no passado. E ela está dando desculpas para fugir dessa realidade de vida que incomoda. Só Deus pode me julgar. Não é assim que a gente escuta quando a gente toca na fragilidade, na ferida. Minha mãe me levava na igreja, aí um dia a gente mudou de cidade. E aí não tinha mais aquela igreja para eu ir, eu deixei de ir. Não é assim. São várias desculpas que a gente vai dando. Eu ia, mas a mulher do pastor era assim, era assado. Aquela irmã do louvor, ou o pastor era meio bruto. Tinha aquela liturgia chata que parecia coisa de igreja católica. Sempre tem uma desculpinha envolvendo religião para fugir desse assunto que é incômodo na vida moral das pessoas. E já se passaram cerca de 2000 anos desde a mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, e a gente vê essa mesma dinâmica acontecendo. Os sinais da queda estão aí hoje para a gente ver como as pessoas têm vivido pacificamente com a sua podridão e acham que estão vivendo de verdade, mas na verdade é uma sequidão, uma vida morta, infrutífera. É o que essa mulher está tentando dizer com as coisas, quando ela fala assim, tá, mas a gente não sabe onde deve adorar. As pessoas dizem que aqui no Monte Gerizim, vocês dizem que é lá no Monte Sião, em Jerusalém. Deus é quem sabe, né? Um dia vai aparecer o Messias aí, ele vai resolver esse assunto. E essa mulher, opa, agora eu acabei com a história. Eu dei um golpe e uma morte na história. Aí Deus é quem vai resolver. Só que ela não entendeu que ela estava de frente do próprio Deus. E Jesus falou, estou aqui, sou eu. Prazer, Jesus, o Deus vivo. Estou aqui para te falar. Sou eu esse quem sou. Religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade que tem na vida do ser humano adorador. Aliás, esse é um outro sintoma da queda, a idolatria. As pessoas pegam esses sinais das coisas que são a verdade reais lá dos céus, o monte, o templo, são só sinais daquilo que a gente tem na presença de Deus, de experiências com Deus. Mas quando esses sinais substituem as coisas reais, Deus, pessoalmente, isso é um ídolo. Quando a gente coloca Deus no lugar daquilo, ou quando a gente coloca coisas no lugar de quem
é só de Deus, que é só do Senhor, a gente está cometendo a idolatria. E aí essa mulher está nesse sentido, e Jesus está apresentando para ela que a espiritualidade da nova vida não tem a ver com geografia ou com arquitetura, tem a ver com se envolver com Deus, que é espírito. A adoração tem a ver com a espiritualidade dentro de uma verdade, dentro da sua vida, dentro daquilo que você é no interior, não o que você faz para fora simplesmente. Porque o que se faz para fora pode ser uma encenação mentirosa de vida, como era dos fariseus. Mas a gente sabe que o adorador, quando ele é preenchido de uma vida de verdade, o que acontece para fora dele é consequência dessa nova vida que Jesus oferece, que Jesus transforma. Os montes e essas construções eram só sinais. Mas essa mulher está dando várias desculpinhas, falando para Jesus assim, que a gente não sabe, vai chegar um dia, Jesus está falando, Deus é espírito, e para se relacionar com Deus, só é possível se você o adorar em espírito e em verdade. Não é se você adora na igreja anglicana, na igreja universal, na igreja batista ou presbiteriana, mas se você adora a Deus em espírito e em verdade. É quem você adora e como você adora, e não onde você adora que importa. Essa conversa pode ser até demais para essa mulher, porque ela começou a ouvir coisas que incomodam, né? De fato, você falou coisas importantes aí, a salvação vem mesmo dos judeus. Pode até ser que isso seja ofensivo para essa mulher. Ela ainda não conseguiu compreender que lá na frente, na verdade, as pessoas vão entender melhor que essa adoração é uma adoração de espiritualidade. Não tem a ver com essas coisas. Ela parte dessa linha de pensamento, né? O Messias vai vir um dia, aí ele vai resolver essas coisas. Pronto, brilhante. Resolveu o problema, um golpe à morte. Só que ela está diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E por que a gente não espera até ele chegar para tudo esclarecer, né? Está aqui, Jesus, sou eu, prazer, estou presente. Ele continua falando isso hoje para a gente. Quando a gente tem dúvidas acerca de várias questões da nossa vida, a gente pode olhar para Jesus e entender o que é a verdade. Você quer entender o que é o ser humano? Ser humano de verdade, olha para Jesus. Você quer entender o que é sofrimento de verdade? Olha para Jesus. Você quer entender o que é uma adoração genuína? Olha para Jesus. Você quer entender os efeitos do pecado? Olha para Jesus. A gente pode olhar para Jesus e ver quem é Deus verdadeiramente e entender que esse Senhor está presente, Ele fala com a gente hoje, e a gente pode recorrer, porque Ele ainda fala no seu coração, eu estou aqui, sou eu quem fala com você, a palavra do Senhor está aqui, disponível, para a gente conhecer mais ainda esse Deus verdadeiro, que caminha em direção à humanidade, para ter um encontro com cada um de nós, e transformar a nossa vida, a nossa realidade, a nossa volta, conhecemos pessoas que estão sempre se esquivando e buscando respostas evasivas para fugir desse assunto. Pois bem, está aí Jesus, Ele está presente, à espera para fazer aquilo que Ele faz de melhor. E nessa segunda parte a gente começa vendo que o texto começa Jesus falando, chama o teu marido. Agora Jesus se apresenta, sou eu que estou aqui falando com você. A segunda parte mostra, você é um pecador, chama, porque eu sei quem você é, eu sei quais são os seus problemas, não adianta você arrumar desculpa, eu estou aqui, sou eu quem falo com você, o Deus vivo, que conhece toda a verdade, toda a realidade. E na terceira parte dessa mensagem, né, o texto começa falando para a gente, naquele momento os discípulos voltaram. Cadê esses discípulos que deveriam estar presentes com Jesus nesse momento de evangelismo, nesse momento de missão, nesse momento em que a missão de Deus está sendo desenvolvida no mundo, de levar as boas novas do Evangelho? Esses discípulos estavam agora envolvidos em coisas terrenas, desapercebidos, porque eles sabiam que realmente a viagem era cansativa, um sol escaldante, precisava comer. Jesus também é ser humano, tem sentimentos e também tem necessidades básicas de comer, de beber. Mas esses discípulos estavam mais envolvidos em coisas terrenas do que nas coisas dos céus. E a prova disso é que eles chegaram e ficaram espantados com essa história. Ver Jesus, um homem santo, num momento privado com uma mulher de vida duvidosa. Eles não entenderam, e Jesus estava alegre, radiante, porque aconteceu o cumprimento da sua missão. Um pecador foi alcançado, um pecador recebeu vida nova, um pecador reconheceu o seu pecado.
Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se conectou com um ser humano e trouxe vida para essa pessoa. E esses discípulos ficaram assim, né? Nossa, que embaraço, que coisa estranha. Jesus, né? Um homem tão importante, com aquela mulher ali, a samaritana ainda. E um tem coragem de chegar para Jesus e só fala assim: mestre, vamos comer, tem que comer alguma coisa, né? Porque, na verdade, o que estava passando no coração deles ninguém teve coragem de perguntar o que Jesus está fazendo com essa mulher. E às vezes parece embaraçoso a gente estar envolvido na missão de Deus e se encontrar em algumas situações assim que, né, não parecem as mais adequadas. Eu me lembrei dessa história aqui, lendo essa história eu me lembrei de uma coisa pessoal que aconteceu comigo, assim, né, na minha faculdade lá de teologia. Eu estava numa aula lá com o reitor e a gente sempre teve muito problema, eu e o meu reitor. Ele sempre falava uma coisa, eu confrontava e ele não aceitava e a gente teve um embate, né? Até o último dia de aula a gente ainda andava se alfinetando lá. Mas numa aula ele falou assim, né, era aula de aconselhamento inclusive, né? Aí ele falou assim: olha, homem e mulher não existe amizade não existe amizade entre homem e mulher, porque imagina, o homem vai dar uma carona para a mulher e vai parar no motel. Aí eu, ai, Senhor Jesus. Eu não sei se vocês lembram da Bruna, que cantou aqui, já pregou aqui com a gente, né? A Bruna é minha filha adotiva. E a Bruna mora lá perto da minha casa. E todos os dias eu levava a Bruna na casa dela, deixava na porta da casa dela. E só iam nós dois, né? Minha esposa sabia disso, assim, não era nada oculto, não. Minha esposa sabia, né? Mas o reitor tocou num assunto embaraçoso para a gente, né? E aí? Eu devo seguir a moral corrente do mundo? Eu devo preservar a vida de uma moça que vai descer num lugar escuro, pegar um ônibus, correr um perigo de ser abusada sexualmente na rua, ou ser roubada, ou ser violentada de alguma maneira? Qual é a melhor coisa a se fazer? Será que o reitor mesmo está com essa razão toda? E eu, né, segui o curso, continuo levando a Bruna, e a Bruna, gente, a gente não foi parar num motel nunca. Sabe onde eu fui parar com a Bruna? Eu levando ela no altar como pai dela. Eu tive a honra de ser o pai da Bruna e levar a Bruna no casamento dela e entregar ela na mão do seu esposo. O namorado dela na época, que hoje é o atual esposo, teve que pedir para mim para deixar namorar. Porque assim são os relacionamentos redimidos. Uma mente redimida, ela não está focada no benefício que ela vai obter daquela situação para si, obter vantagens sexuais, não ser mais vulnerável como uma mulher. E depois, no meu relacionamento com a Bruna, floresceu. E eu descobri, ela revelou para mim, depois que eu virei o pai dela, ela teve problemas sérios com o pai dela. E Deus estava redimindo a paternidade na vida da Bruna por meio da minha vida. Eu nunca tive filhos meus mesmos, eu não tenho. Eu e minha esposa, a gente decidiu não ter filhos, mas eu tenho outros filhos aí espirituais e eu assumo, assim, tem pessoas que me chamam de pai. E a Bruna é uma que eu tenho um prazer de falar que ela é minha filha mesmo. Eu gostaria de botar a Bruna no meu testamento como minha herdeira, né? E, aliás, eu queria que a Bruna estivesse comigo aqui na igreja, caminhando no ministério comigo, porque, além de tudo, a gente formou juntos, a gente também tem a mesma formação. E a Bruna teve esse problema com o pai. E Deus redimiu a paternidade dela. Áreas que a masculinidade deveria ter sido acolhedor, foi abusivo, foi violento para ela. Mas Deus encontrou graça na vida da Bruna, colocou lá um servo dele, alguém que foi encontrado por águas vivas para transbordar sobre a vida da Bruna também. E outras pessoas também que cercam a minha vida. Eu tenho certeza disso, assim, que Deus abençoou outras pessoas, porque a minha vida foi encontrada por essa graça. Não é porque eu sou muito bonzão não, viu, gente? É porque eu fui encontrado por essa água viva que transborda. E assim tem que ser a vida de quem é encontrado por Deus, que recebeu essa água para transbordar para fora de si. E Jesus encontra pessoas que talvez sejam desprezadas. Talvez seja a última opção para ser o seu representante, para representar a sua graça salvadora. Essa mulher recebeu, a mulher do poço, recebeu a mensagem da salvação. Entrou tão profundo no coração dela que ela voltou e se tornou a primeira pregadora do evangelho entre os samaritanos. De uma mulher pecadora, desprezada, de uma mulher que se escondia das pessoas, agora ela é testemunha da salvação, do evangelho, da obra salvadora de Deus. E ela pôde testemunhar: olha, encontrei aquele que deve ser o Messias, aquele que é o Messias, porque ele me falou tudo o que acontece na minha vida. Vamos lá, vamos
Vamos conhecer esse Messias. Enquanto isso, estão lá os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, que já conheciam Jesus, falando de coisas da terra. Jesus, bora comer, porque tu já prestou um papelão aí, né? Na verdade, é isso que o texto está levando a gente a pensar, né? Os discípulos não estão olhando para a obra que Deus está realizando, de salvação, de encontrar pecadores, e como Jesus estava feliz. E Jesus fala assim, gente, eu tenho uma comida que vocês nem sabem o que é. E aí eles, pô, quem foi que trouxe comida para Jesus? Deve ter sido essa mulher velha aí, que trouxe comida para Jesus, né? Mas Jesus está falando de algo maravilhoso, que sacia a fome humana, que é fazer a vontade de Deus. Isso sim traz sentido para a nossa vida. Jesus traz sentido para a nossa vida quando a gente se submete à sua vontade. Jesus traz sentido para a nossa vida quando a sua água viva, verdadeira, salvadora, coloca para fora de nós a água podre, coloca para fora de nós essa realidade fragmentada, os sinais da queda e os efeitos da queda na nossa vida. A nossa vida é transformada para uma nova realidade. E a gente pode agora entender as coisas dos céus, porque nós somos encontrados por Deus. E os discípulos não entenderam isso. Jesus está falando agora de coisas do céu e ele está falando de coisas da terra. Estão totalmente desconectados da realidade que Jesus está envolvido naquele momento. E Jesus começa a falar, gente, acorda. Vocês não falam aí que daqui 4 meses vão ter que colher as coisas? Pois eu vou fazer vocês colher onde vocês não semearam. Meus irmãos, essa é a chamada de todo cristão, ser um missionário, né? Gosto de citar Charles Spurgeon quando diz todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. E a gente está nessa missão agora de fazer a colheita, porque alguém semeou, alguém plantou essa palavra. Talvez Jesus está se referindo aos profetas que vieram anunciando que o Messias viria, que Deus ia resolver as coisas, que a justiça de Deus viria para esse mundo e traria o conserto de tudo aquilo que deu errado. Que o pecado e a morte seriam derrotados de uma vez por todas. E agora os discípulos, que nem foram pregar para os samaritanos, iam testemunhar, iam colher algo da missão de Jesus. Que não foram eles que foram lá pregar, foi a mulher pecadora que encontrou vida naquele poço. Jesus nem sequer ousou dar um nome para ela, porque isso é comportamento de quem é caído, lembra? Essa mulher vai receber um novo nome. Essa mulher vai receber um nome totalmente dissociado do seu pecado pecaminoso, dessa sua jornada sofrida nessa terra, escaldante de quem continha água podre dentro de si. Vai ser um nome de filha de Deus, triunfante na eternidade. Cada um de nós vamos receber essa bênção do Senhor de ter um novo nome. E essa mulher agora deixa de ser a pecadora da cidade para ser a missionária da cidade, a pregadora da cidade, a evangelista dessa cidade. E esse texto até me alegra, assim, porque eu, quando escolhi vir para a igreja anglicana, um dos fatores é eu vou para uma igreja que consagra mulheres ao pastorado feminino, que reconhece isso, porque tem muitas igrejas que não reconhecem, e eu acho isso mais uma opressão da queda, masculinidade, sabe? Eu acho isso. Jesus fez essa mulher aqui, ó, pregadora das suas boas novas. Foi uma mulher, não foi os fariseus. Os fariseus rejeitaram Jesus. Jesus não cabia no pensamento deles, mas Deus escolheu uma mulher pecadora para levar a sua mensagem. Ela nem sabia que naquela manhã ela ia acordar, esperar dar meio-dia para buscar água e a sua vida ia ser transformada. Mas Jesus, no seu momento que ele foi rejeitado, ele foi lá para encontrar aquela mulher. Foi proposital, foi intencional em levar vida para essa mulher e mudar a realidade dela. Agora ela está envolvida na missão de Deus de levar as boas novas do Evangelho. E isso não é só uma mulher, cada um de nós. A gente não nasceu no berço de Abraão, mas a gente se apropria dessas promessas pela fé. A gente faz parte de uma outra nação que foi alcançada pela essa obra salvadora e faz parte da nossa missão, transbordar essas águas vivas, levar essa mensagem adiante. E a gente vê que aquele povo que era escorraçado pelos judeus, aquele povo que era desprezado pelos judeus, aquele povo que tinha uma animosidade com os judeus, agora faz o primeiro anúncio que nem os judeus estão fazendo. Eles reconheceram quem Jesus é, eles reconheceram a obra salvadora de Jesus. Essa mulher teve uma experiência com Deus e levou essa experiência para aquelas pessoas. A cidade teve a sua realidade alterada para poder ver e a vida funcionar corretamente uma vez por todas e ver o mundo a partir da ótica de Jesus, da ótica dos céus. Esses samaritanos gostaram tanto de Jesus que falaram, fica conosco.
No final da história, a gente está fazendo esse paralelo aqui. A história começa a chegar nos discípulos, falando de coisas da terra. O final desse texto fala que os samaritanos falaram: esse é o Salvador do mundo. Não foi os que andavam com Jesus, não foram os fariseus e os sumos sacerdotes, não foram os teólogos, não foram os grandes apóstolos que a gente tem hoje, os grandes pastores. Foi um povo pecador que foi alcançado pela mensagem de uma pecadora, que Jesus alcançou, que reconheceu que Jesus é o Salvador do mundo. Um título que foi dado para um imperador pagão. Não é César que é o Salvador do mundo, é Jesus que é o Salvador do mundo. E agora essas pessoas estão vendo corretamente as coisas. Adorar a Deus é reconhecer quem Jesus é. O Messias está presente com a gente. Não importa a nossa jornada, não importa os embaraços que existam na nossa vida, como a nossa realidade tem sido pesada, contaminada por essas águas paradas, estragadas. Deus pode mudar toda essa realidade e transformar pessoas que não se veem capacitadas, não se veem preparadas, mas são pessoas que são alcançadas para fazer essa obra maravilhosa por Deus, de levar a mensagem da salvação, de levar a mensagem de transformação, onde pessoas que não reconhecem o Senhor começam esquivando dos seus embaraços de vida. Deus é quem sabe, Deus é quem pode me julgar. E de repente essa pessoa está declarando: Jesus é o Salvador do mundo. Você tem tido essas experiências e tem se alegrado com esse tipo de experiência? Você, como um discípulo de Jesus, como tem vivido essa jornada de caminhada? Está sendo intencional em alcançar pessoas, para que essa água que alcançou a sua vida, que está fluindo, viva dentro de você, também alcance outras terras secas, outras vidas vazias? Ou você está como os discípulos de Jesus, falando só de coisas da terra, sem entender a realidade dos céus, de quem você foi alcançada? Você tem se alegrado quando de repente você precisa, e aconteceu comigo, eu pagar mais caro para ir num barbeiro, para que eu pudesse ter um relacionamento com Ele, para que eu levasse a mensagem da salvação para Ele. Foi assim com o barbeiro que eu faço a minha barba lá. Essa semana eu fui fazer a barba, é o Ícaro. Um dia meu irmão me chamou: vamos lá no meu barbeiro. Eu, tá, beleza, fui lá, conversei com o cara e bateu no coração aquele negócio, e eu comecei a falar de Deus para aquele cara, e ele começou a chorar lá, pediu para orar por ele, Priscila? Pediu para orar por ele, e eu orei lá na barbearia. No outro mês a barba cresceu. Eu falei: tenho que voltar lá para falar com esse cara. Já voltei com a Bíblia na mão, entreguei a Bíblia para ele. Foi outro choro. E esse cara me falou: eu já fui crente, já fui da igreja batista, já batizei, mas hoje eu estou distante, já tive problema com drogas, minha vida sentimental está um problema. E acompanhei ele tem muitos anos, já tem uns 5 anos ou mais que eu me relaciono com esse meu amigo. A gente virou amigo, virou um relacionamento, gente. Ser intencional em lembrar a palavra de Deus, virou um relacionamento. Sabe onde levou esse relacionamento? Eu fiz o casamento dele esse ano. Ele falou assim: eu vou casar, e só vou casar se você fizer o meu casamento. E ele conhece outros pastores, mas foi um relacionamento intencional. Eu paguei mais caro para começar e forjar isso, e eu me alegrei com isso, mesmo que isso me custou alguma coisa. Assim foi a vida de Jesus na vida dessa mulher, e é assim que Jesus te chama para ser fonte dessa água viva que Ele oferece, essa vida dos céus, para você se alegrar com coisas dos céus e não ficar preso nas coisas da terra, porque de repente você está distraído e coisas do céu chegam e você está só ligado nas coisas da terra. Mas Deus vai trazer a vida nova dos céus para a terra, Deus vai fazer terras secas jorrarem fontes de água viva, e você ficou distraído, não participou e nem sequer se alegrou com isso. Você não foi capaz de tratar aquela água parada, podre na vida de alguém, com gentileza, com humanidade, com amor, com cuidado, com trato, como Jesus fez, sendo ser humano, mas sendo Deus plenamente, perfeitamente, sabendo que os pecados nossos, daquelas pessoas, daquela mulher, ia levar ele para a cruz. Esse amor vibrante, avassalador, profundo, que foi pregado no domingo passado, o amor de Deus pela humanidade na pessoa de Jesus, levou Jesus para a cruz. E nessa caminhada que a gente está agora da quaresma, a gente precisa entender que foi o meu pecado que levou Jesus para a cruz,
de quem eu vou comemorar agora na Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Foi por mim, foi por você, para que a gente pudesse viver essa vida nova, plena e perfeita. E nessa caminhada, Jesus está redimindo muitas coisas, inclusive feminilidade, mulheres. E a gente, homens, pode olhar para essa história também. Essa história não está focada na mulher, mas por ser o Dia Internacional da Mulher que a gente comemorou essa semana, a gente pode falar que Jesus também se importa, e a gente deve se importar de redimir essa esfera da vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e traga para a sua vida essa fonte de água viva, e faça fluir de você para alcançar outras pessoas, porque você pode não se achar preparado, mas ontem mesmo a gente viu uma pessoa que se acha despreparada conduzir aqui uma reunião, liderando um grupo feminino. A gente, tem um testemunho da minha amiga Priscila aqui, eu falei, esse sermão me inspirou muito, porque ela não se acha preparada para ser representante de Deus. Como essa mulher samaritana, ela também não se achava preparada, ela não se achava digna de receber o Deus, o Messias, o Senhor do Universo, mas Jesus encontrou com ela e fez dela uma pregadora do Evangelho. Pessoas foram salvas, pessoas foram redimidas, porque essa pessoa despreparada foi lá e transbordou essa fonte de água viva na vida delas, dessa cidade, mudou a realidade, não só de uma vida, mas de toda uma sociedade. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, que sabes quão frágeis somos, guarda-nos a nós, teus servos, defendendo exteriormente os nossos corpos de toda adversidade e purificando interiormente as nossas almas de todo mau pensamento. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.